Olá, meu nome é Felipe. Hoje a gente vai falar sobre um recurso que não é tão novo assim, mas ganhou suporte recentemente no Google Chrome. Assim, esse recurso agora está presente em todos os browsers. E que recurso é esse? A gente está falando sobre o Image Set. E a gente vai ver como é que esse item vai ajudar a gente a melhorar a performance do nosso site utilizando CSS. Então, para a gente entender como funciona esse recurso, ele vai nos dar uma possibilidade, né? Como o nome da propriedade diz, né? Um set de imagens, a gente vai criar uma lista de imagens para passar em uma propriedade em particular. E nesse caso, a propriedade que a gente está falando é a imagem de background. Então, com isso, né? Essa lista de imagens que a gente vai passar para o browser vai escolher qual é o melhor formato que ele pode carregar e assim a gente pode até melhorar o LCP do nosso site. Né? O LCP é o Large Content Paint, né? Que é a maior imagem do nosso site. E muitas vezes essa maior imagem é o background de uma hero image. Ela não está dentro de um tag img, mas sim está definida como um background de uma imagem. Então, nesse caso, a gente vai ver nesse vídeo como é que a gente vai trabalhar com esse img set e como é que a gente consegue aí fazer uma melhoria nesses recursos. Falando em Core Web Vitals, né, essa semana teve o Google I/O e no Google I/O a gente teve uma atualização sobre o Core Web Vitals. Vai ter uma métrica nova que vai passar a fazer parte do Core Web Vitals, que é o Interaction to Next Paint. Então essa métrica em particular, a gente vai ter um vídeo totalmente dedicado para isso. Não é só aqui para deixar o aviso, essa métrica vai fazer parte do Core Web Vitals a partir do próximo ano, ok? Agora voltando ao assunto do nosso vídeo, como é que funciona o Image Set? Então aqui a gente tem uma imagem de background e nessa imagem de background a gente vai passar o Image Set. Dentro desse Image Set eu vou definir uma lista de imagens e essa lista de imagens vai ser decidida pelo navegador. Então nesse ponto aqui, por exemplo, eu tenho um background.png de 1x. Esse 1x é referente à densidade por pixel. Então nesse caso é 1 ponto por pixel. Tem telas de retinas que vão ter aí, né, uma capacidade maior de renderizar imagens, então a gente vai ter 2 pontos por pixels, que vai ser referente ao 2x. Então eu posso passar uma imagem para um browser que não tem uma tela de retina e outra imagem para um browser que tem uma tela de retina. Então o navegador ele vai decidir qual é a melhor imagem. O terceiro ponto também a gente pode até definir um formato para impressão. Se eu quero, por alguma razão, ter uma versão de impressão com a melhor qualidade, a gente pode também definir aí uma regra que aquela imagem vai ser carregada quando estiver no formato de 600 dpi, que geralmente é um formato para impressão. Mas aí até o ponto a gente não está falando nada de performance. A coisa começa a ficar legal mesmo quando a gente vai entrar em outras variações. E que outras variações são essas? Que é o fato de trabalhar com formatos de imagem. Então, muitas vezes a gente tem um background em particular e a gente fica meio com receio de usar um formato moderno para aquele background, porque nem todos os browsers suportam. Por exemplo, o AVIF. O AVIF ele tem o Edge e o Chrome suportando e outros browsers estão pensando em implementar o suporte a esse formato, mas não é um formato que é aí utilizado por todos os browsers. Então a gente pode passar 2 formatos ou mais formatos, né, para o browser decidir. Então com isso, né, se a nossa imagem LCP ela reduzir em até 90% seu tamanho, porque a gente consegue aí com a VIF ter uma redução dependendo da imagem de até 90%, então a gente vai aí estar economizando alguns bytes na hora de enviar aquela imagem para o nosso usuário. Então assim a gente tem um tempo de carregamento menor para aquela imagem, assim a gente melhora o score do nosso LCP. Então quais são os formatos suportados que a gente pode definir? Então a gente vai trabalhar com o MIME-Pipe, com essa nomenclatura que a gente define imagem barra JPG, ou imagem barra PNG, ou imagem barra o formato que a gente queira, ou WebP, ou AVIF. Então daí então o browser vai identificar que aquele endereço em particular é para aquele tipo específico. Então você vai dizer, Felipe, esse recurso está aí no Chrome 113, mas se o meu usuário tiver, por exemplo, a versão 112, né, que não dá suporte ainda. Então, para isso, a gente consegue fazer um fallback. E como é que funciona o fallback? Eu simplesmente defino 2 propriedades de background. Então, nesse caso aqui, eu tenho o background image, que ele vai ter uma URL
simples, né, o formato tradicional, que a gente sempre trabalhou, a gente passa o endereço da imagem que a gente vai carregar e, na sequência, a gente passa o nosso formato novo, com imagem set. Para a gente entender um pouco isso, né? Então aqui a gente tem o Chrome 112 e o Chrome 113. No caso, né, do Chrome 112, ele tem essa flag dizendo, olha, tem um warning aqui, eu não consigo entender que propriedade é essa. Simplesmente ele ignora e ele carrega simplesmente a linha anterior. Aqui, já no 113, ele passou a ter suporte, então ele sobrescreve essa atribuição e considera a última. É uma questão de priorização do próprio CSS, né? Se a gente tem duas propriedades, sempre a última vai sobrescrever a anterior se a gente está trabalhando na mesma propriedade. Então, suporte, como eu mencionei, Chrome, Edge 113 vão passar a ter suporte. O Firefox em particular já tinha há muito tempo, o Opera também, o Safari desde a versão 6, né? Então, aí agora com esse suporte do Chrome, você pode utilizar sem nenhum problema este recurso. Ok? Então é isso. Se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, assine, né? E fique aí ligado para mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!